Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, vamos falar aí sobre um episódio com 3 segmentos. Sim. Tem um pequenininho no final aí, o inefável gag, né? Mas é um Uhum. episódio que, por exemplo, vai ter coisa do Lovecraft, né, e tal, e maquiagens bem interessantes, né? Sim, sim, vai ter. Vamos ter bastante coisa para falar aqui, curioso, né? Sobre o. Exatamente. E o segundo episódio também, vai ter episódio com o roteiro do Rod Serling. Isso, vai ter sim. E o primeiro segmento se chama Modelo de Pickman. O segundo é O Querido Defunto, por tradução livre. E o terceiro, que é Uhum. a gag, é um ato de cavalheirismo. Sim, Então, primeiro segmento aí, que é do Lovecraft, e a direção do Jack Laird, né? exatamente. Direção do Jack Laird e roteiro do Alvin Sapinsley. Saúde! E. Sim. O Alvin Sapsley, nós já falamos, né? E vamos talvez voltar a falar ainda porque ele foi roteirista de 6 segmentos da Galeria do Terror. Entre eles o Tia Ada, que eu sei que você gosta bastante, né? Gosto. E já tínhamos falado dele, roteirista de longo, né, de bastante experiência na TV, escreveu roteiro para séries como Tales of Tomorrow, Suspense, escreveu teledrama. O HP Lovecraft nós não vamos precisar entrar muito, né? Aquele escritor americano, né, Uhum. contemporâneo ali, final do século XIX, início do século XX, basicamente o cara que é junto com a Edgar Allan Poe, é o start ali da literatura de terror americana, é o pai de todo mundo, né? Pô, é um pai meio, É né? um pai meio safado, né? É, um pai meio com péssimos hábitos, mas é o pai de todo mundo, né? Inclusive, eu tava lendo o conto, né? É um conto absolutamente sensacional. É aqueles contos que quando você termina, você fala assim, é a perfeição em forma de conto de terror. É a perfeição. Você fala, não trocava uma palavra. E você vai lendo e você fala assim, gente, parece Stephen King. Mas não é que parece, na verdade, se você vê que todos os elementos que escritores como Stephen King foram trabalhar no terror já estavam lá no Lovecraft, né? Não é à toa Sim. que eles gostam tanto, né? Mas tem muitas diferenças do conto pro episódio, né? Ah, Enfim. legal. Muito bom. Quer aproveitar aqui o nosso início para falar um pouquinho sobre. Falamos já do Lovecraft, né? Falamos que é um conto. E quer falar alguma coisa do elenco, ou direção, ou a gente já parte pro episódio? Então, vamos pra sinopse do episódio? Sim. O episódio começa com dois caras, eles estão conversando, né? São dois artistas. Um deles alugou para seu ateliê dele um local que, na verdade, uma espécie de casa que teria sido, dizem, né? Poderia ter sido o ateliê de um famoso pintor que era o Pickman. E eles estão ali comentando e tudo mais, e eles acabam achando num armário ali, perto da janela, um quadro. E esse quadro poderia ter sido, provavelmente foi pelo estilo, pelo jeito do quadro, né? Poderia ter sido desse pintor, o Richard Upton Pickman. Uhum. Que aliás é o quadro que aparece ali o Rod Serling apresentando, inclusive, né? Isso, sim. E nós vamos ser transportados no tempo, quando Pickman ainda estava vivo, muitas décadas antes, e ele dava aulas numa escola de pintura, só que como as pinturas dele eram pinturas muito estranhas, muito aberrantes, envolvendo criaturas monstruosas, e ele tinha um jeito bastante excêntrico, né? Ele acaba sendo demitido. Porém, uma certa estudante, que é extremamente fascinada pela obra dele, vai segui-lo porque ela quer muito, muito um dia chegar a ir até o ateliê dele e saber que incríveis quadros tem lá, até porque falam
tem um boato ali de que ele tá trabalhando numa série de quadros mais aberrantes que já foram pintados, né? Em solo americano. Não, e aí antes dele ser demitido, né? Porque ele tá ensinando lá pras moçoilas lá na escola, mostrando essas imagens bizarras, e aí a diretora vai lá e fala que os pais estão reclamando, né? Ele conversa um pouco com a menina, ele tem uma conversa ali sobre percepção, né? Sobre você pinta o que você vê, né? E tem uma hora que ela pinta ele, e pinta flores murchas, aí ela fala que ela é as flores murchas, né? E tal, né? Uhum. Exatamente. Esse cara, o personagem, o Richard Pickman, ele é vivido por um ator chamado Bradford Dillman. O Bradford Dillman, talvez você tenha assistido o filme do São Francisco de Assis. O filme de 61 Irmão do Michael Sol, Curtis. Irmã Lua, é esse? Não, é um outro que chama São Francisco de Assis mesmo. Não vi. E ele fez o papel de Francisco de Assis no filme do Michael Curtis, nos anos 60. Uhum. Fora isso, ele participou do Fuga do Planeta dos Macacos, né? A gente falou muito aqui do Jeannot Suzark, né? O cara que dirigiu vários e vários episódios do Galeria do Terror. O Jeannot Suzark, ele tem um filme chamado Praga Infernal. O filme é um filme de terror B, no qual baratas incendiárias... Sim, baratas incendiárias. Nossa, eu já tenho medo de barata, imagina incendiária. Baratas incendiárias, elas estão tocando terror, e o nosso amigo Bradford Dillman também está nesse filme do Jeannot Suzark. Quem tiver curiosidade, procure, né? Fora isso, ele também participou de séries aí, por exemplo, Dr. Kildare. Ele participou de uma série que não foi exibida no Brasil, chamada Court Martial, que era uma série sobre o pessoal que presidia cortes marciais durante a Segunda Guerra Mundial, enfim. Um ator aí bastante competente, e ele tá bem nesse papel, porque esse personagem é bastante neurastênico, né? Uhum. A gente vai ter também quem faz a aluna que é fascinada pelo professor e pintor, pelo Pickman, a aluna que chama Mavis Goldsmith, né? É vivida pelo Louise Sorrell. Ela participou de 2 episódios aqui do Galeria do Terror, e ela também participou de séries, né? Kojak, Hulk, As Panteras, e ela também participou durante muito tempo de 2 novelas americanas, o Santa Bárbara e o Dias das Nossas Vidas, que não foram exibidas no Brasil, então, mas a gente já falou desse Dias das Nossas Vidas porque vários atores que participaram de Galeria do Terror e outras séries que a gente comenta, né? Inclusive Além da Imaginação, participaram dessa novela, né? Verdade. Uhum. E é isso, são os 2 atores principais do episódio. E você, o que você achou do episódio? Olha, esse primeiro segmento aqui é o meu favorito do episódio, tá? Apesar, a gente fala apesar, né? Mas é a direção do Jack Laird, né? E como ele é o cara das gags e showrunner, a gente fica realmente um tanto quanto tenso, né? De ver ele na direção, né? Mas é interessante que dessa vez eu preferi, por sinal, o segmento que a direção do Jack Laird, o roteiro não é do Rod Serling. Não é que seja ruim o roteiro do Rod Serling, mas eu achei essa ambientação, sabe, numa outra época e tal, essa coisa lúgubre, que tem muito... vamos colocar assim, tem muito a ver de ser legal por ser do Lovecraft, né? Porque ele é muito engenhoso com as palavras, né? No conto, por sinal... Tu até tava falando, o conto é muito uma pessoa só, na verdade, contando uma história, né? De um cara que ele conheceu, de quando ele chegou no estúdio desse cara, do que ele viu. Aqui eu acho que é uma adaptação que ficou muito boa também. E é bem difícil adaptar Lovecraft, né, Marcos? Porque você tem aqui uma história que ele coloca essas questões, ele coloca uma mulher que é visivelmente infeliz, que ela é uma moça da alta sociedade, mas ela quer casar com esse cara, que é um cara pobre. Vai atrás dele no restaurante, não, numa casa de chá lá, né? E ele dá o fora nela, mas ela resolve seguir ele. Por quê? Porque o quadro que ele esqueceu na escola revela o local onde ele mora, né? Que ele falava que ele pintava o que ele via. Então, quando ela mostra lá pra um parente, lá ele fala, mas isso daí é a perspectiva de tal janela, né? O cara tem memória fotográfica, né? E aí sim, porque o episódio, a atenção toda do episódio tá focada nisso, né? Ela vai de uma maneira
né? Meio assim, sei lá, sem cuidado nenhum, Impetuosa. né? Ela é impetuosa. Ela vai pra um bairro que é um bairro meio esquisitão, vai atrás desse cara lá e vai entrar não no estúdio, mas vai entrando no prédio e vai chamando. Só que ela vê um prédio muito escuro, né? Ela vê tudo escuro, um ambiente estranho e tal, e vai se adentrando até chegar no estúdio dele, né? E vamos lembrar aqui que ele falou várias vezes pra ela nunca ir, né? Atrás dele. Não ir porque certas coisas ela não poderia ver e tal. E o tio dela, que eu acho que é tio dela, fala que nessa localidade existiam túneis. Essas casas antigas têm túneis abaixo das casas, até por causa dos corsários, por causa da época de bruxas, etc. E fatos estranhos acontecendo nesse ambiente, né? Você vê que se sabe ali que parece que monstros ou alguma coisa estranha estava aí, né? Nesse local. Sim. E é interessante que quando a gente compara com o conto, o Lovecraft ele cria uma mitologia toda para esse conto do Pickman. Então tem essas criaturas aí estranhas, né? Que elas são uma mistura de pessoa com cão, ela tem casco, são meio que tirada de representações de demônios medievais, de certa maneira, né? Sim. E aqui também a gente vê já logo essas criaturas retratadas nos quadros do Pickman, né? Isso, sempre tem criatura carregando pessoas, né? Como se eles atacassem mulheres e também fossem carnívoros, como se fossem ghouls, né? Eles comessem as pessoas também, né? Isso. E tem uma coisa também que a gente esqueceu de falar que eu acho que é importante pra história, porque nessa versão tem esse dado, que nunca ninguém vê o Pickman sem luvas. Ele sempre está de luvas. Depois a gente vai ver por quê, né? Que ele está de luvas. Exatamente. Tem essa coisa de que fala isso no episódio e no conto também, que esses seres também eles podem gerar filhos, né, com as mulheres que eles sequestram, e depois eles educam essas crianças. Nossa, no que conto bizarro. também fala isso, né? Educam para os hábitos alimentares deles e também para outras coisas. Então é um negócio que é muito sinistro mesmo. Olha lá, tô passando agora aqui a cena de um desses seres com uma mulher, né, desmaiada no colo, né? Isso é muito bizarro, né? Essa questão que pode até ser sexual, né? Mas pra gente poder até comentar, né, o desfecho desse episódio, ele, quando vê ela lá, ele fica desesperado, né? Ele fala, eu pedi muitas vezes pra você não vir aqui. Aí vai entrar uma criatura. Eu queria até dar um foco nessa criatura, porque, cara, eu não pesquisei os dados, mas é impressionante quanto que é bem feita a maquiagem, sabe? A roupa que tá vestindo essa pessoa. Porque, cara, é inacreditável que ninguém nunca falou dessa maquiagem toda e tal, dessas máscaras corporais. Meu, é impressionante, é uma coisa peluda, sinistra, com os olhos vermelhos, orelhas pontudas. É claro, é muito parecida, de certa maneira, com o quadro que ele colocou, sabe? E, sim, gente, é assustador, se movimenta pra caramba, grunhe, né? E ela tá lá, é claro, ele vai defender a moça, né, desesperadamente, né? Ele vai defender a moça e lutar com a criatura. Quando ele tá lutando, inclusive a luva dele cai, né? E você vê que a mão dele tá meio se transformando numa garra também, né? E ele fica desesperado, ele começa a lutar com a criatura. Aí quando ele tá lutando, pede pra ela correr, inclusive. Aí ela corre, né? Ela percebeu que fez uma grande besteira de ir lá, né? E a criatura pega o cara e leva ele embora, o Pickman. Desce com ele, né? É um episódio, assim, que eu gostei. Inclusive, eu gostei do desfecho, né? Que é uma boa história de terror, né? Aí depois até te pergunto pra tu falar as diferenças do conto. Mas aí no final, quando você vê que, por exemplo, ela vai aparecer com o tio lá de novo, né? Pra pegar as obras de arte, né? Parece que as obras de arte estão todas perdidas. Por isso que eles estavam comentando no começo que valia muito dinheiro uma obra de arte dele, né? Então o resto das obras ficaram com ela, que ela levou pra ela porque ela era apaixonada por ele. Mas, quando os caras estão lá, de novo, volta pra época mais atualizada,
eles estão lá e começam a explorar esse estúdio e ver que embaixo tem esse porão. Porque assim, aquele era o antigo estúdio do Pickman, que ninguém sabia que existia. E eles veem um local tampado. Aí tem uma ideia genial, né? Só que não, né? Genial. De falar assim, o que tem isso aqui? Será que tem uma coisa aqui embaixo? Começam a bater e abrir. E conforme eles estão batendo, aparece a face do monstro. Cara, Isso. é muito sinistro o final desse episódio. No conto tem um poço, né? Em algum local do ateliê do Pickman tem um poço. E é de lá que as criaturas sobem. E o Pickman expulsa as criaturas atirando, né? Ele usa um revólver e tudo mais. Você falou da maquiagem, ela é realmente impressionante e interessante. Você não tem tantas entradas assim no audiovisual de contos do Lovecraft. Você tem alguns filmes e tudo mais. E poucos e vários ruins, em detalhe. É mó difícil adaptar Lovecraft, né? E você não tem muitas representações de criaturas Lovecraftianas. Ainda mais, né, na época que esse episódio foi feito, ainda nos anos 70, né? Você tinha o quê? Você tinha algumas coisas já, o Die Monster Die, né? Isso. Por exemplo, você já tinha tido o filme do Roger Corman lá, do Castelo Assombrado, né? Que mas uma criatura inteira, assim, um corpo todo, assim, bem feito, assim como é nesse segmento, é impressionante. Sim, exatamente. É uma criação de um maquiador chamado John Chambers. E esse cara, ele tinha bastante experiência. Primeiro porque ele trabalhou em todos os filmes do Planeta dos Macacos. Aí, pronto. Que é pra quem não sabe, escutem nosso podcast, né, sobre, que a gente fez há anos atrás. É o maquiador lá que fazia a maquiagem prostética, inclusive, o cara virou referência, entendeu? O cara ressignificou o que é o uso de maquiagens e de máscaras, né? Tanto que o prêmio do Oscar existe também muito por conta disso, né? Esse Oscar de maquiagem, etc. Isso, teve um filme do Dick Tracy pra televisão, ele também fez a maquiagem, que né, você precisava ter os inimigos do Dick Tracy, eram todos, né, tinham caras todas deformadas. Esse cara trabalhou em bastante coisa, ele também trabalhou no Blade Runner, por exemplo, jamais pro final da carreira dele. Ele foi um dos criadores da maquiagem do Fantasma do Paraíso, também tem podcast nosso. Olha só referência boa, hein? Só vi coisa boa. Por que ninguém fala dele? Porque esses caras que fazem maquiagens fodas, né? Pra terror e pra fantasia, eles são glorificados, né? Muito, e com razão, né? Por que ninguém fala do John Chambers? Porque é inacreditável o que ele fez com o monstro aqui. É inacreditável. Para um segmento de Galeria do Terror. Deveria ter um museu, né? Galeria do Terror de monstros que aparecem junto com os quadros, né? Seria muito legal. De todas as representações de criaturas ou monstros aí que teve até agora na série, essa é de longe a mais legal, né? A mais interessante, assim. Eu achei fantástica. Tanto que eu falei, caraca, pra mim esse episódio é mais significante devido a esse cuidado, a reconstrução de época, os diálogos e tal. Sim, tem a ver com o teu Lovecraft, que é fascinante. Mas eu gostei mais desse episódio, inclusive, né? Sim, você falou bem, esse episódio acabou gastando um pouco mais com a reconstituição também. Ele é todo muito bem produzido, pros padrões, obviamente, né? E pro orçamento que a gente espera da série, que a gente já viu em episódios anteriores dessa mesma série. Então ele é muito bem produzido e acaba sendo um terror eficiente, né? E dessa vez a série ela abraça o terror mesmo, inclusive com monstro, né? Aparecendo, enfim, aparecendo completamente na série, né? Você já teve o outro episódio baseado em ideias, né, do Lovecraft e tudo mais, mas que caia mais pro humor. E esse aqui é um episódio de terror e mais mesmo. Pra frente vai ter o Cold Air também, né? Que é mais uma adaptação do Lovecraft também, né? Mas e referente ao conto, assim, tu gostou da adaptação? Tu vê ela como uma boa adaptação? Sim, uma adaptação interessante. Ele muda bastante, ele cria esse personagem da moça, né, que é a pintora, né? Porque no conto, na verdade, é um cara que esteve no ateliê do Pickman contando para um amigo os horrores que ele viu lá, o que ele acha que viu.
né? Porque ele acaba descrevendo as coisas assim. Eu achei engraçado que o cara no conto fala que nem no porão ele desce. Ele não desce nem no porão mais. Ele não vê, no conto, ele não vê o monstro. É. Ele vê as representações, ele descreve com muitos detalhes os quadros que o Pickman faz, descrevendo esses monstros, né, essas criaturas terríveis, e em um determinado momento ele escuta o Pickman ter um embate, né, no outro cômodo, inclusive atirar em alguma coisa. E o Pickman volta depois todo amarfanhado, com a arma na mão, visivelmente tendo disparado várias vezes, mas o próprio cara que tá contando, ele não vê as criaturas. Aqui não, aqui a moça, ela vai ver a coisa, né? Esse Pickman do conto, ele é uma pessoa muito menos em si mesmada, né? Porque esse aqui, ele é meio turrão, né? Não quer falar com ninguém, tal, não quer visita e tal, mas eu achei bom pra caramba mesmo, assim, foi Não, é bem legal, segmento bem legal. Fantástico, né, esse daí, né? Isso, os dois atores, tanto o Bradford Dillman quanto a Louise Sorel estão muito bem também, estão entregando bastante, então é um episódio bem interessante, melhor episódio dirigido pelo Jack Laird até agora, inclusive. É verdade, né? Não dá muito pra perdoar ele, porque no finalzinho ele ainda vai dar um jeitinho de dar uma cagadinha no episódio, né? Uma besteirinha final, assim, né? Não tem nem a desculpa de ser subida de pano, porque é a última coisa que passa no episódio, né? Mas vamos falar do próximo, então, do próximo segmento? O próximo aqui é The Dear Departed, é tipo... seria o querido defunto, né? Isso. Um querido que partiu, algo assim do gênero, né? Esse episódio aqui, como eu falei, é roteiro do Rod Selling, baseado numa história da Alice Mary Shringing, tá? Isso. Dirigido pelo Jeff Corey. Isso, a Alice Mary Shringing, ela é uma escritora que ela publicava contos fantásticos na Weird Tales. E foi lá, provavelmente, que o Rod Selling conheceu o trabalho dela. Depois, nas coletâneas que foram editadas em livro das histórias da Weird Tales, ela está presente em várias dessas coletâneas. Então, ela foi uma escritora que que fez algum sucesso, um relativo sucesso, já na revista Weird Tales, quando ela teve suas histórias publicadas. Legal, né? Mais uma escritora, né? Legal. Isso. Quando foi publicada uma coletânea de contos de antecipação, né, e outra de contos de crianças fantásticas, ambos dessas coletâneas que foram publicadas de contos da Weird Tales tinham contos dela. Enfim. Legal, muito bom. Como eu falei, a direção do Jeff Corey, a gente também vai ter aqui o Steve Lawrence como Mark Bennett, né? A Maureen Arthur como Angela Casey. O elenco principal, né? O Harvey Lambick como Joey Casey, né? Exatamente. Legal. Esse diretor, o Jeff Corey, na verdade, a gente já falou dele. Talvez quando a gente for falar do último episódio dirigido por ele na Galeria do Terror, eu até fale um pouquinho mais da carreira dele. Ele era basicamente ator. Ele tem, entre filmes e episódios de TV, ele tem mais de 240 títulos no currículo, uma carreira de mais de 60 anos. Olha, legal. Ele se animou a dirigir uma ou outra coisa. E onde ele dirigiu mais, a gente já falou isso, foi em Galeria do Terror. Ele dirigiu 9 segmentos aqui. Ele resolveu, né, experimentar a direção mesmo. Legal. Enfim, ele é um cara que ele tá... em filmes muito... Ele tem uma carreira longa, mas ele tá em filmes famosos aí, né? Ele tá em A Sangue Frio, do Richard Brooks, no Pequeno Grande Homem, enfim, em muitos filmes. E é isso. E agora, você quer fazer a sinopse? Depois a gente fala do restante do elenco. Eu faço sim. Deixa eu rolar as cenas aqui pra vocês aqui. E aí, enquanto eu faço a sinopse, vai passando as cenas também. Deixa eu colocar aqui no comecinho. Bom, que estão vendo, né? Aqui o Mark Bennett é um vigarista, né? E diz que é um vigarista tipo de circo, né? Aí ele tá fazendo ali uma sessão, você vê com um monte de gente ali, e é uma sessão invocando o espírito, né? Aí
uma sessão, vem espírito abençoado, aí pá, começa a descer o pandeiro, taca, 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 taca. Nunca entendi qual é que é o lance do pandeiro, o espírito é de escola de samba, o que é, de banda marcial, mas de qualquer maneira... Ele chama Mark Bennett o cara, mas ele usa, como médium, ele usa o nome de Radha Hamad. Radha Hamad, a cara de pau, né, do Radha Hamad aí. Pode falar que ele é indiano, deve ser isso, né? Meio estereótipo aí, indiano toca pandeiro, deve ser isso, né? Indiano loiro. Meu Deus. Aí ele, tipo, né, tá lá, desce o pandeiro, aí taca, e o pandeiro pá. Aí ele fala, fale fulano, aí vem uma cabeça voando. Eu nunca vi bagulho bem mal feito no mundo, as pessoas são muito otárias, né, meu? Aí vem uma cabeça voando, assim. Aí a mulher começa, filha, volte aqui, minha filha querida. Aí cai um ursinho, pá. Aí a mulher, era da minha filha e tal. E aí levanta da mesa, quebra o vínculo lá do espírita. E pá, e fica muito feliz. E ele fala que estragou tudo. E é só golpe, é tudo golpe. Aí ela vai lá depois, né, e fala assim, você me conectou com a minha filha que eu queria ver tanto ela, pega aqui 500 dinheiro, entendeu, pra você. Ele, não, minha senhora, a senhora tá me fazendo algo que eu não posso receber o seu dinheiro, aqui é tudo feito por amor, nada é dinheiro. Aí ela insiste, ele recebe o dinheiro. Pois, quando a galera sai, né, e tal, aí sai dois cupincha dele. Um é o cara que tava fumando charuto e tal, que ele até fica reclamando que o charuto tem um cheiro muito forte. E o outro, do outro lado, da outra cortina, vem a mulher que tava levantando a cordinha com a cabeça, né? E tal. E aí eles ficam lá conversando e tal. E ele fala pro cara, né? Pro coroa, pô, você é maravilhoso, hein? Você é o melhor artista circense que eu já vi. Ele, imagina, não fiz nada demais. Não, você é maravilhoso, você é incrível, você é demais, você é foda. E rasga elogio pro cara, né? E a mulher tá lá, a mulher fica lá só sentada olhando, Aí ele fala, não sei não. Ele fala pro Mark Bennett lá. Peraí. Isso, tá. Fala pro Mark Bennett, que é o cara, né? O indiano loiro. Ele fala assim, olha, não sei não, acho que eu vou seguir a minha vida, eu vou embora com a minha esposa, né? Aí você descobre que a mina loira é a esposa dele. Vou embora com a minha esposa porque não tá dando certo, qualquer hora a gente vai ser descoberto, né? Vai dar mó merda, maluco, que eu vou rodar, na polícia vai pegar a gente vai pegar uma cana aí, né? E tá, aí ele fala, não pode ser, porque sem você eu não sou nada. Nada. Você é o artista mais fantástico do mundo. Eu quero você ao meu lado pra sempre. Você é sabe, fica aquela puxação de saco do caralho. Eu quero, caraca, se tu gosta tanto de mim, porra, aí eu fico contigo. Te adoro, te amo e tal. E se abraçam e tal. E ele sai todo feliz, né? Quando ele vira as costas, o que acontece, Marcos? Ele vai lá abraçar a mulher do cara lá. Porque realmente ele tinha rolo com a mulher do cara. E ela começa a falar assim, Mark, eu não sei o que fazer. Ele está desconfiando da gente. Eu sei que ele sabe. Entendeu? Ele é um homem muito inteligente. Ele é muito sagaz. A gente tá ferrado. E tal. Não, mas é isso mesmo, né? E fica aquele drama assim. Vamos fugir juntos. Vamos embora. O mundo nos odeia e tal. O mundo odeia-me, que nem aquele filme lá, né? Que botaram aquele título. E lá dá beijo, dá abraço. E mete corno no colega. Mó amiguinho fura-olho do caraca. Exatamente. E é isso, fica nesse pé, né? O cara foi muito glorificado, tá muito feliz, tá muito contente. Eles estão ali se beijando, ela achando que qualquer hora eles vão rodar, né? Engraçado que o cara tá achando que vai rodar porque a polícia vai pegar porque eles são trambiqueiro. E ela tá achando que os dois vão rodar porque o marido dela não é otário, né? Aí Isso. quando eles estão depois no restaurante, aí estão lá comendo, lá o cara tá super feliz, ela com aquela cara feia. Aí o cara fala, o bigode que tem corno. Vamos dar um rolê aí e tal. Eu tô mó afim de sair, pegar um cinema. Vamos aí. Aí ela fala, não dá, tô com dor de cabeça. Aí o outro cara fala, o indiano loiro, fala, que é mentira, loiro porra nenhuma, nem indiano. Fala assim, não, eu tenho que ir pra cá escrever um script. Script de quê, porra? Das suas mentiras? Né? Olha eu revoltar. Aí ele basicamente fica ali com aquela cara de bunda. Aí ele fala, beleza, então, né, fazer o quê? Só que, aí eu vou deixar nesse ponto. Chega um policial. Quando chega o policial, eu acho que na hora não passava nem Wi-Fi, né?
dos dois Não. ali. Falou assim, caralho, fomos descobertos. Nos fudemos nessa, é certeza absoluta. Só que não é isso. É outra coisa. Eu deixo nesse pé aqui pra gente poder finalizar depois. O que você achou até aqui? Certo. Bom, falando um pouco do elenco, né? O nosso. A gente tem os três, né? Os três trambiqueiros ali, né? O Mark Bennett, o Hada Hamad, né? Ele é vivido pelo Steve Lawrence. O Steve Lawrence, ele era um comediante. Ele era um cara mais de comédia. Ele participou de séries como... A gente chegou a falar de uma série chamada de comédia famosa da TV americana chamada Laugh In. Laugh In. Então, que era uma série, era um programa de sketches de humor. E ele participou do Lucy Total, que era uma série tardia com a Lucille Ball, né? Uma das séries que ela fez, já bem mais pra frente, né? E tal. Ele também participou dos Irmãos Cara de Pau e Irmãos Cara de Pau 2000. Olha, então é ator mesmo de comédia. O cara é nascido no Brooklyn, cara, nos Estados Unidos. Uhum. Exatamente. A Angela, que é a esposa do cúmplice dele, do sócio dele, é vivida pela atriz, pela Maureen Arthur. E ela participou... A gente já falou um tempo atrás daquele filme Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Ela também está no elenco desse filme. Ela participou de séries como Kolchak, por exemplo, O Homem que Veio do Céu, e ela é uma Dagger Girl. Você vai perguntar pra mim o que é uma Dagger Girl? É muito simples. Você teve nos Estados Unidos várias cópias do 007. Você teve o Matt Helm e você teve o Dagger, que era um caçador de espiões também, né? Meu Deus, não faço a mínima ideia, nunca vi na vida. Esse cara era uma cópia americana do 007. Quem fazia era o Paul Monty, que fazia esse Dagger. E tinha as Dagger Girls, que nem tinha as Bond Girls. Ela também participou de um dos filmes desse espião aí, só aquele espião americano, né? O marido dela, que é vivido pelo Harvey Lembeck. O Harvey Lembeck era um ator que ele teve uma carreira muito promissora no começo. Ele tá naquele filme Inferno 17, aquele filme importantíssimo do Billy Wilder, né? Ele também tá num outro filme famoso dos anos 60, uma comédia musical, que é A Praia dos Amores. Passou na televisão várias vezes. E ele também participou de várias séries. Ele participou da série Chips, por exemplo. Ele participou daquela série Xerife Lobo. Lembra? Não. Passou na televisão. Você lembra que tinha a série do BJ McKay? As Aventuras de BJ? Não lembro. O BJ era um caminhoneiro que tinha um macaco de estimação. Não, eu lembro de alguma coisa do Clint Eastwood, mas não é nada a ver. Né? Não, era o BJ McKay. E aí tinha um cara que era um xerife corrupto, incompetente, que era o Xerife Lobo. Ele aparecia na série do BJ McKay. E esse Xerife Lobo era vivido por aquele ator, o Claude Rains, que ele era o... Não era Claude Aiken. Não tô lembrado exatamente o nome dele, que é o psiquiatra do Psicose. E o ator lá do The Monsters Are Due to Maple Street, lembra? Então, esse cara fazia o Xerife Lobo na série do BJ e depois ele ganhou a série dele. E o nosso ator aqui, o Harvey Lembeck, também participava dessa série. E é isso, né? Pra falar do elenco. Legal, né? Mas tu quer contar o finalzinho aí do que acontece? O que acontece é o seguinte. Ele tava lá... foi atravessar a rua porque ele foi comprar cigarro, não é isso? Ou isso ou foi no cinema, uma parada assim. E eles não quiseram ir junto. Não, eles tinham concordado em ir no cinema com ele. Meio a contragosto, mas tinham concordado. Só que ele vai atravessar a rua pra comprar alguma coisa. Não sei se ele foi comprar doce, foi comprar cigarro, alguma coisa, mas morre atropelado. Aí a policial chega lá pra falar, você é fulano de tal, não sei o quê. Pois é. O que aconteceu? Seu marido foi atropelado. Aí ela faz a maior cara, assim, realmente, de susto e de tristeza, né, e tal. E o cara também, né? E pá, né? Não, e assim, eles começam, né, Marcos, a
Resolver continuar os golpes, né? Isso. Só que dessa vez sem esse cara que realmente parece que era um artista circense bom, né? De mexer com fiozinho, etc, né? Isso. Ele conseguia fazer esses truques todos que simulavam a aparição de espíritos, né? Nas sessões ali de espíritas que eles faziam para arrancar dinheiro dos ricaços. Ele conseguia fazer os truques. Então agora, sem ele, eles ficam pegando a parafernália que ele usava para tentar fazer os truques. Eles vão tentando, né? E mais do que isso, ela começa a fazer tudo errado, né? Isso. A mulher, né? Isso, eles não têm a manha de fazer do mesmo jeito que o personagem lá, que é o Joe Casey fazia, né? Enfim, mas mas eles vão cometendo os erros ali, mas vão tentando consertar, vão tentando enrolar o pessoal, né? Só que numa dessas sessões, quem que resolve aparecer? A gente vai vendo a fumacinha do charuto, né? Porque eles falam esse cheiro de charuto. Já falei que não pode ter charuto aqui, senão o espírito não vem. Isso, mas na verdade era o charuto do morto, do fantasma, do Joe Casey. E ele vai aparecer pra eles, né, na sessão, e ele fala o seguinte: meus queridos, eu adoro vocês e vou ficar com vocês agora pra sempre. Não, ele fala assim: você falou que me adora, você falou que eu sou tudo pra você, que não quer que eu nunca mais saia do seu lado. Pode ficar tranquilo que agora eu vou ficar pra sempre. Ou seja, não estão com encosto, poltergeist. Então. Isso. A gente começa a desconfiar também. Eu fiquei com essa desconfiança. Se o fantasma não era ele também que estava fazendo os truques darem meio errado, de certa forma, talvez. Meio que numa forma de atazanar os dois também. Será? Bom, de qualquer maneira, né? Eu tô até botando umas ceninhas aqui pro pessoal poder ver, né? Eles vão ficar com esse encosto aí agora, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Mas assim, interessante pra mim, esse segmento, apesar de ser do Rod Serling, que a gente adora o Rod Serling, meu Deus, né, cara? É inferior, cara. Não por ser o Rod Serling, mas sim porque é muito mais climático pra mim o outro, né? Aquele negócio... É apavorante aquela cena daquele monstro, quando esse monstro aparece. Eu imagino na época, né? Que saiu na televisão, que saiu pra televisão, como é que foi ver aquilo pras crianças, né? Caso os adultos deixassem as crianças assistir. Pô, isso aí é matéria de pesadelo, cara. Impressionante, né? Mas esse aqui é legal e eu gosto de ver golpista se ferrar, né? Quem é que não gosta, né? Mas é muito mais sinistro o primeiro segmento aqui. Esse aqui, quando aparece a cabeça dele toda verde, né? Realmente é legal, é legal. Mas é meio assim, sabe? Aquele lance de, se ferrou, malandro, né? Isso, ele tem um plot twistzinho, assim, divertido, mas assim, ele não tem nada que a gente costuma ver, né, das coisas do Rod Serling, né? Não tem as características ali. É um excelente desenvolvimento de personagens, diálogos muito... Os diálogos não são ruins, óbvio, eles são bem escritos, né, e tudo mais. Sim. Mas tá longe de ser... Ele ficou mais com cara daquelas episódios meio que no fim é uma espécie de piada, né? É que assim, né, em Galeria do Terror, gente... Quando eu falo, sempre recomendo que vocês escutem nossos podcasts. Em Galeria do Terror é uma coisa, tem bastante gag. Mas em The Twilight Zone, maior parte, gente, dos episódios de comédia não são bons. Mesmo assim, acabam não sendo episódios bons. Não importa quem escreva, sabe? Costumam não dar certo. Ou as piadinhas acabam meio bobinhas, meio bobocas e tal. Então eu acho que Galeria do Terror... Quando quer ser engraçada, também acho que sofre do mesmo problema, sabe? Tem essa impressão. Uhum. Sim, de certa maneira, eu acho que sim. Enfim, é isso. Mas, de qualquer maneira, é um episódio interessante. Né? Interessante. Nós vamos concluir agora, porque não adianta, né? Fugir. Tem piadinha no final, tem gagzinha no final. Tem piadoca, gente. A piadoca é muito boba ainda por cima, né? Dá vontade de muito passar batido nisso, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui você vai ter, nesse último segmento, que ele é muito pequeno, não tem nem 5 minutos. Elevador cheio de gente, os caras todos lá, entra uma mina lá loira e tal.
Aí está lá descendo aparentemente o elevador, né? Aí tem uma figura alta, super alta, que dá pra ver que é um cara ali embaixo, né, com uma cabeça por cima, né? Tipo, pra ficar mais alto, né? Aí o cara vira, é uma caveira. A caveira, meu Deus. Aí o cara ao lado dele dá um toque nele, que a caveira tá com chapéu, e fala assim, falta educação, hein, ficar de chapéu ali, tem uma dama ali, né? Tá todo mundo sem chapéu, pô, tira o chapéu. Aí ele olha pro lado, depois olha pra mina e vai tirar a cabeça toda com o chapéu. Ha, 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 ha. Ai, meu Deus, que engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado. E poderia ter ficado sem essa besteira aí, entendeu? No final, de 2 segmentos legais até, pô. Sabe? O episódio não precisa ser lembrado por essa idiotice. Pelo que a série tem de ruim, sabe? Então, olha, não vale o tempo que eu levo pra colocar no banner, que me dá trabalho, quando tem gag, de eu ficar botando os quadrozinhos com cenas de gag, né? Mas é isso. Fora isso, né? Aquela pergunta fatal, né? Seu segmento favorito e por quê? Sem dúvida foi o Pickman's Model, né? O primeiro. E por quê? Primeiro porque eu gosto, né, dos contos do Lovecraft, e eu achei que essa é uma adaptação interessante e me surpreendeu. Assim, até porque também tem essa questão toda da maquiagem bem bacana que o John Chambers fez. Enfim, gostei desse episódio, bastante. Legal, concordo contigo, também gostei pra caramba, sou fascinada, né, por obras que adaptam Lovecraft, literatura, como você falou, Stephen King, ele bebe muito dessa fonte, e ele faz muito bem quando ele bebe dessa fonte, então, e vários autores, não somente ele, obviamente, mas que nem eu falei, a gente tem em Masters of Horror, por exemplo, que a gente gravou um especial de 2 programas, né, dessa série americana. Tem um segmento que é aquele sonhos... como é que é? Sonho na Casa das Bruxas. Acho que é isso. Sonhos na Casa das Bruxas. É bem fraquinho. Então, pra vocês verem como é difícil adaptar Lovecraft, entendeu? Que Lovecraft, ele não descreve as coisas. Às vezes você tá lendo conto, né, Marcos? Ele não descreve o que ele tá vendo. Né? É tão indescritível que não sei o que lá, que bababá, meu pelo arrepiou. Ele faz o Lovecraft, ele faz uma grande sacanagem, que é, primeiro, que normalmente a história está sendo contada por terceiros, quando ela já aconteceu, e ele evita descrever detalhadamente as coisas, ou ele descreve de maneira indireta, e ele planta uma ideia na sua cabeça. Ele faz você fazer o quadro do que é aquela coisa. E porque eu acho que ele, enquanto escritor de horror e dessas coisas, ele chegou à conclusão que nenhuma descrição vai superar a imaginação de quem tá lendo, né? Claro. E é uma literatura que convida, né, quem tá lendo a completar as lacunas com a sua própria imaginação. E é talvez por isso que ele até hoje ele tenha tantos fãs, né? Que esse exercício, né, do texto convidar você a completar as lacunas dele é bacana, enfim, é engajante, digamos assim, para quem tá lendo, né? É verdade. Então é meio isso. Essa característica é abandonada aqui nessa adaptação, ele mostra as coisas mesmo, até porque é um outro formato, né? No audiovisual, de repente você mostrar as coisas é necessário, né? No cinema tem isso, né? Você tem que mostrar certas coisas, né? Não dá pra você falar assim, né? Não vou mostrar, imagina aí. Tem filmes que fazem isso, né? Mas aqui nesse momento achei importante aparecer esse monstro também, sabe? Muito bom. E o pior segmento, acho que não precisa nem perguntar, né? Já que ele aparece na série, tem que meter o cacete nele mesmo, né? Que é esse daí do esqueleto do elevador, né? Pelo amor... Não vou nem colocar o do Rod Serling lá dos vigaristas. É esse mesmo aí que é um horror. Ridículo. E, ai, meu Deus, você é chato. Meu, eu não suporto episódiozinho de gag. Eu acho uma besteira, entendeu? Uma besteira, é uma falha muito grande. Tanto é falha, gente, que foi retirado na 3ª temporada. É uma parada que não é pra ter. Gasta orçamento, entendeu? Porque tem que fazer as cenas, tem que elaborar as cenas. Vai chamar os atores, tu vai ter que pagar os atores. Tá, ninguém tem nada a ver com isso, a série já foi cancelada há 1000 anos, mas é uma parada que nem o Rod Serling gostava. E eu tô aqui também pra defender a visão do cara, porque era uma visão muito boa, entendeu? Pra ele pegar nessa altura da vida também ser zoado, né?
E eu quero esclarecer também, porque eu acho que, não sei se o pessoal do grupo, lá do nosso grupo no Facebook, fãs de Além da Imaginação, assistem nossos programas aqui. Mas alguém fez uma publicação, que aliás é um cara muito legal, que ele tá postando lá uns drives lá com episódios, com versões dubladas. Eu particularmente não gosto, porque é sempre uma porcaria. O pessoal tenta fazer um encaixe do Blu-ray com áudio em português não remasterizado e fica horrível de se assistir. É como se você estivesse assistindo uma coisa com uma imagem maravilhosa, porque já tá em Blu-ray, só que o áudio é aquela coisa, sabe aquele crack, né, de áudio de baixíssima qualidade, TV antiga, mas ajuda muita gente que tem baixa visão, etc, então não vou questionar. Mas ele botou numa das publicações de Galeria do Terror que o Rod Serling era o responsável por Galeria do Terror. Ele não era, gente. Tem que deixar isso claro, a gente fala isso desde o primeiro episódio. O Rod Serling não era o showrunner de Galeria do Terror. Ele estava quase como um artista contratado para poder fazer alguns roteiros e apresentações, gente. Era o nome dele que chamava as pessoas. Mas ele não tinha a menor autonomia de tal. Vocês precisam entender isso, porque senão fica parecendo que, caraca, o cara tentou monetizar um negócio que não deu certo, se ferrou. E não é verdade isso. Isso aí é ele trabalhou em outras coisas. Teve aquela série que aí sim ele era a produção, ele era a mente atrás daquilo, que era aquela série de faroeste, né, que ele The Loner, né, que é uma série que ele só conseguiu fazer acho que 1 ou 2 temporadas. Aí não deu certo, realmente ele queria uma coisa mais filosófica, acabou não dando muito certo. Mas aqui em Galeria do Terror, gente, o Rod Serling ele não tinha essa ingerência, não tinha. Tanto que ele não tinha, que ele odiava a gag. E ele ficava o tempo, teve altíssimas brigas com esse cara, esse Jack Laird, devido a isso, porque o Jack Laird achava que tinha que ter gag, tinha que ter brincadeira, tinha que ter não sei o quê. E o Rod Serling achava uma idiotice você tem um segmento ótimo e depois uma piadoca, entendeu? Né? No que eu concordo com ele, de passagem. Não sei o que você acha, você também não gostou, presumo, qual que você não gostou menos, assim? Ah, não, não gostou mais, quer dizer. A gag é muito bobo, não dá, né? Destoa, inclusive, né? O outro ainda é legal, né? O dos vigaristas e tal é legal, mas a gag não dá. É isso, né? Mas é isso. É isso. Gente, obrigado por estar nos acompanhando. A gente, bem ou mal, já tá chegando na metade desse projeto. Eu quero pedir pra vocês o seguinte, porque a gente tem um trabalho de pesquisa cinematográfica no site e a gente tá até atrasando um pouco os nossos projetos, os nossos podcasts, os nossos programas. Conseguimos gravar um programa hoje, finalmente, né? Que estávamos atrasados, não teve nem a primeira gravação do ano, gente. Agora que foi a primeira que saiu. Então queria pedir para vocês primeiramente o like, inscreva-se, colabore financeiramente, porque eu vou dar uma data, um prazo aqui, gente, para você que vai colaborar ou vai se inscrever no Apoia-se, até no máximo mês que vem. Entendeu? Quem não a nossa pasta que a gente tem os episódios de galeria, etc, nós vamos deixar esse tipo de material só para quem tá nos apadrinhando e colaborando, porque senão a gente não consegue manter a pasta. É uma maneira de tentar incentivar as pessoas a doarem, nem que seja qualquer coisa, gente. Quem é que não tem 5 mangos, 10 mangos para fazer um pix, né, e tal. Não é chorar, né, mas a pasta tá muito cara pra gente manter, né? E é uma coisa que a gente faz, ó, veja bem, eu peguei todos os episódios, tá? Eu peguei os episódios, baixei, inseri a legenda, né? Legenda rádio nos episódios. Eu vou postar todos os episódios também, todas as legendas de Galeria do Terror. Então a gente tem um trabalho que a gente não... Veja bem, a gente gasta nossos recursos, né, para poder fazer o podcast, e a gente não tem retorno nem para pagar pelo menos os dispositivos que a gente usa, né? Então esse é o último mês realmente que a gente vai continuar deixando essa pasta que tem os episódios de Galeria do Terror, da série Silo e tal. E outras coisas que a gente tem, os podcasts, que tudo bem. Você pode falar assim, a pasta dos podcasts a gente não tá compartilhando e tal. Porque sim, a gente, essa pasta a gente preserva, porque na verdade é material de 15 anos de trabalho que a gente tem. Mas tudo que a gente posta, a gente pode criar, botar nessa pasta, poder criar com link, botar nas publicações. Então a gente precisa que vocês colaborem, tá? O ideal mesmo é essas colaborações mensais, se for possível, pelo Apoia-se. Por mais que o Apoia-se realmente ele retire uma parte da grana, né? Mas por Pix ajuda muito também, gente. Toda a grana que a gente recebe
para ficar pagando a pasta, para tentar melhorar a nossa vaquinha, que a nossa vaquinha não teve mais nenhuma colaboração, a nossa vaquinha da nossa webcam, né? Então, por mais que as pessoas gostem da gente, falam que gostam da gente, a maneira que vocês têm de mostrar também pra gente como vocês nos valorizam é nos ajudar a nos manter aqui online, gente, porque sem isso a gente não vai conseguir fazer, entendeu? A gente tem muita coisa para entregar, muita pesquisa, muito podcast, muito programa, mas a gente precisa de ajuda, entendeu? E agora, de uns tempos pra cá mais pra frente, tá sendo cada vez mais difícil a gente conseguir sentar pra gravar, né? Então a gente tá gravando às vezes no domingo à noite, né? Nossa folga e tal, pra poder editar e lançar segunda-feira de manhã. A gente precisa da sua ajuda, entendeu? Uma maneira de você nos ajudar é colaborando e nos apoiando, tá? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. E o Apoia-se, o link também está aí abaixo, tá? O Apoia-se parece que é super fácil, é só você colocar no cartão e tal. Você pode doar 5, 10, 15, 20, o que você puder. Você doando nos ajuda muito e mais pra frente você garante também que você tem acesso a esses conteúdos que a gente tem na nossa pasta do OneDrive, tá bom? É isso, né, Marcos? Então, beijo pra vocês, ótima semana. Nos encontramos aí ainda essa semana para mais um episódio de Galeria do Terror, né? Isso. Fiquem todos muitíssimo bem. Cuidem-se e em breve estamos de volta. Beijinho. Tchau, tchau.